Eu dou início aqui à nossa reunião da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Quero saudar a todos os munícipes de Mafra, aos nossos convidados e convidadas. Quero fazer uma saudação especial aqui à Câmara Mirim de Mafra, de São Bento do Sul, que está aqui nos visitando. A moçada aí, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Uma satisfação poder receber vocês aqui. E quero cumprimentar aqui meus colegas deputados que estão fazendo parte da Comissão de Meio Ambiente. Eu vou ser muito rápido porque nós estamos já com meia hora de atraso no desencadear das comissões, e isso ocasiona que a gente vai estendendo os horários. Então, essa comissão, ela tem por finalidade promover o desenvolvimento sustentável e a proteção ambiental no âmbito do Estado de Santa Catarina, através da tramitação legislativa, mas também no aprofundamento dos debates. Nós não temos nenhuma matéria a ser deliberada na comissão, porém nós temos 3 convidados para fazer uso da palavra aqui no púlpito, e eu já quero de antemão agradecer ao aceite dos convidados e convidadas para poder se manifestar e trazer um pouco da realidade ambiental da região, tá? Esse é o nosso objetivo, porque a Assembleia Legislativa Itinerante tem por objetivo essa primeira premissa, que é ouvir e estar em contato, saber das demandas de cada região. Portanto, nosso objetivo da comissão também é entender no âmbito da questão ambiental da região. De toda forma, eu quero aqui colocar em votação a ata da 4ª reunião ordinária da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Eu submeto para discussão a ata da reunião anterior, já distribuída previamente aos senhores deputados, membros dessa comissão. Quero saber se algum deputado quer discutir. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação a ata da reunião anterior. Quem concorda, não se manifeste. Desta forma, está aprovada a ata da 4ª reunião ordinária da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Também queria elucidar a todos que estão acompanhando, esta comissão, ela era uma comissão conjunta, era Turismo e Meio Ambiente. Agora, já há 5 reuniões que nós estamos apenas com o tema do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e tem uma outra comissão presidida pelo deputado Carlos Humberto, que é de Comissão de Turismo. Então, a gente tem trabalhado conjuntamente. Mesmo assim, alguns temas como turismo sustentável, turismo de natureza, turismo de aventura, turismo de base comunitária, a gente vem discutindo no âmbito dessa comissão pela interface que faz com a questão ambiental. Então, colegas deputados, uma satisfação tê-los aqui, a todos que estão nos acompanhando. Eu vou chamar 3 convidados para fazer uso da palavra. Cada convidado terá de 7 a 10 minutos, a gente pede também o tempo um pouco mais reduzido para poder fazer o debate depois com os deputados. Eu vou começar com uma enorme satisfação convidando a advogada ambiental Carolina Gonçalves Mota para fazer uso da palavra. Já, Carol, agradecer a tua disponibilidade e parabenizar pelo trabalho que tu desenvolve na região em proteção das populações, do meio ambiente e também de se colocar à disposição dessa causa tão importante. Por favor, tens o tempo disponível para fazer uso da palavra. Muito obrigada. Bom dia, agradeço a oportunidade aqui de falar com os senhores e estar aqui na Assembleia Itinerante. O que eu vou falar aqui são algumas reflexões sobre o tema de resíduos sólidos. Aqui em Mafra, a gente tem a instalação da Unidade de Recuperação Energética dos Resíduos, que é uma forma de disposição de resíduos sólidos, prevista no Planares, e que tem um papel importante, que é cumprir com a meta que é de encerramento dos lixões. Obrigada. Mas é uma tecnologia que ela tem por si só alguns pontos controversos, como a própria emissão de gases contaminantes, que são prejudiciais à saúde, que até foi abordado na comissão anterior, a dificuldade do órgão ambiental em licenciar. Imagina a dificuldade do órgão ambiental em fazer esses controles ambientais da qualidade do ar.
também tem controvérsia do valor que é o investimento, o valor do custo do funcionamento em si, a quantidade de água que é utilizada, a quantidade de energia que é gasta e o custo dessa energia final. Mas, de toda forma, é uma forma de destinação final, mas o que eu quero abordar é como, com o emprego indevido, né, só priorizando essa tecnologia, pode prejudicar com a Política Nacional de Resíduos Sólidos e o próprio Planares. No Planares, ele fala da erradicação dos lixões, mas também fala da participação de cooperativas. Ela também fala de percentual que temos que cumprir aqui na região sul de desvio de resíduos do aterro, que é efetivamente encaminhar para reciclagem, encaminhar para compostagem. E isso, quando a gente emprega todo o recurso voltado para uma única tecnologia, a gente vê esse desafio aqui na própria cidade de Mafra, a quantidade, que após essa instalação, como diminuiu tanto a coleta seletiva quanto a quantidade de material reciclável que efetivamente foi encaminhado para a reciclagem em si. E porque, né, para essa tecnologia funcionar, ela precisa de material, né, de recurso, de matéria sólida. Né? Então, assim, convido assim, a refletir primeiro dessa questão das metas, que também envolve meta de compostagem, da priorização dos usos, né, e da gestão dos resíduos, que, assim, para a gente aprofundar com outras metas de reuso, de material que, de fato, seja compatível para reciclagem, a gente tem que começar primeiro com a efetiva reciclagem, com a efetiva compostagem, com a educação ambiental também efetiva. E há um risco, né, de prejuízo para o meio ambiente, para a área social, que a gente teve até uma situação aqui numa cidade vizinha, que foi Joinville, que teve um auto de infração lavrado pelo IMA contra a prefeitura de R$900 mil por encaminhar resíduo de coleta seletiva para aterro. Então, isso é um risco que até do próprio erário dos municípios aqui da região, se o IMA começa a fiscalizar todos, um prejuízo ao erário, um prejuízo para o meio ambiente, um prejuízo social, porque as cooperativas precisam desse material, e até o risco de sofrer investigação de improbidade administrativa. Então, é importante observar todo esse povo, todos esses pontos, porque acaba que pode não estimular essa atividade dos trabalhadores e uma economia que é estimada em 14 bilhões, né, nacionalmente. Então, assim, que eu peço, assim, avaliarem se faz sentido também, em atenção à nova lei de licitação, que os primeiros contratos com empresas que fazem gestão de resíduos, elas revejam a lógica, porque a remuneração é baseada na quantidade de toneladas que vão ser enterrados, a quantidade de toneladas que vão ser incinerados, a quantidade de resíduo que é coletado e que, por vezes, é compactado e encaminhar para reciclagem, que não vai ser efetivada. Então, atrelar duas metas do Planares, a meta tanto das coletas seletivas, como também da reciclagem, efetivamente. Então, se a gente conseguir mudar essa lógica das contratações, a gente consegue, de fato, melhorar estruturas para reciclagem, tecnologia de ponta na reciclagem, tecnologia também para compostagem e outros itens, né? Então, fiscalizar também, junto ao Tribunal de Contas, como está sendo destinado esses recursos para as diversas formas de gestão de resíduos, observando a Política Nacional de Resíduos Sólidos e Planares, né? Também vedar o uso de caminhão compactador e qualquer tecnologia que inviabilize a reciclagem, né? Também prevejo que qualquer instalação de tecnologia, que é bem-vinda, mas que tem que cuidar de todos os cuidados ambientais, mas que tenha que prever a inclusão dos trabalhadores de material reciclável, porque é isso que está previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos e o próprio Planares. Excluir isso, a gente está falando de uma gestão de resíduos que não é socialmente justa. Avaliar também a remuneração do catador, observando o pagamento de serviço ambiental. O que é um serviço ambiental? Está sendo desviado e economiza o valor que seria gasto com aterro, né? Há um custo muito alto para destinação a aterro ou então até a própria incineração. Já falei da remuneração. E assim, essa questão de remuneração das empresas é um ponto muito sensível em Santa Catarina. Foi uma vergonha nacional,
no passado não tão recente, muito recente, em questão de gestão de resíduos, das corrupções e tudo mais. Então, a gente precisa olhar não só o Ministério Público cumprindo o seu papel, mas todos os agentes que compõem, que contribuem para uma gestão eficiente, olhar para isso, olhar até o próprio inquérito do Ministério Público para verificar quais foram os pontos falhos que propiciou essas falhas, né, e todos os apontamentos, todos os crimes e as prisões, o que pode ser melhorado. Eu peço também que a comissão acompanhe, perante o Ministério Público de Santa Catarina, investigações que estão ocorrendo, que não é daqui da região, mas em Joinville, que é a instalação da URI, lá em Joinville, e também da gestão de resíduos, que a gente já teve esses autos de infração, foram 2 autos, quase 1,5 milhão. E o outro ponto é que, recentemente, tivemos a publicação do decreto de logística reversa e que o Estado de Santa Catarina está retardatário. Não estou falando só em questão nacional, é a situação da região sul. Paraná já está aplicando multa por quem não aplica logística reversa, já está na condicionante como licença ambiental, já está na condicionante também no Rio Grande do Sul, e a gente nem começou. Então, que esse prazo ele não seja prorrogado. E convido vocês a conhecerem o programa Moeda Verde de Canoinhas, que remunera a população, que encaminha o resíduo para o ponto de coleta de resíduos, e esse resíduo vai para a cooperativa com mais qualidade, e essa moeda verde pode ser gasta no mercado municipal com produtos dos agricultores locais. Muito obrigada pela oportunidade e por todo esse tempo. Obrigada. Carol, muito obrigado. Queria só colocar os colegas deputados aqui, que a advogada Carolina, ela faz um trabalho muito importante aqui junto aos catadores, aos trabalhadores de materiais reciclados da região, né? Uma região que vocês sabem, foi o epicentro da Operação Mensageiro, né? A gente estava conversando sobre isso. A gente sabe o quanto que é sério a questão da gestão de resíduos aqui. Eu tenho na mesa aqui ex-prefeitos, tenho na mesa e aqui acompanhando também ex-prefeitos, e sabe o quanto que os resíduos sólidos são um tema central do Estado de Santa Catarina. Né, o deputado Weber, a gente faz parte da frente parlamentar da reciclagem lá na LESC, a gente tem discutido muito em conjunto, e quero agradecer a coragem, também a disposição da advogada Carolina, que vem aí fazendo um trabalho para melhorar as condições ambientais, sociais, de geração de trabalho, emprego e renda, mas mais do que isso, essas atitudes que ela está propondo, a logística reversa, a inclusão da reciclagem, a inclusão de mandar o material orgânico para a compostagem e mandar o mínimo possível para o aterro ou para outra finalidade, é uma forma de diminuir muito o custo dos municípios. A limpeza urbana hoje, eu estou aqui com um grande amigo meu que foi prefeito de Blumenau, ele sabe disso, e a limpeza urbana hoje nos municípios de pequeno e médio porte está entre os principais gastos da prefeitura municipal. Transporte e destinação final, em conjunto com a manutenção de áreas públicas. Então, quero colocar isso, é uma forma a gente pensar a reciclagem, a compostagem, destinar adequadamente, reestruturar esse setor, pode gerar trabalho, emprego e renda para muita gente e ainda diminuir o custo efetivo da administração pública municipal. Então, eu sou um profissional da área, trabalhei muito tempo com a gestão de resíduos orgânicos, assessorei a Prefeitura de São Paulo implementando um programa dos resíduos de podas e feiras livres da cidade. Então, tenho certeza, lá na LESC tramita 2 projetos importantes. Um é da compostagem, que a gente aprovou na LESC, o governo vetou e a gente agora está trabalhando internamente na Comissão de Constituição e Justiça para minimizar esse impacto e aprovar a lei de forma parcial. É um debate que nós estamos fazendo. A outra é proibir o uso do caminhão compactador para coleta seletiva, porque ele inviabiliza a reciclagem do material lá na ponta. Os catadores que estão recebendo material com compactador, eles estão com perda entre 40% e 50%. Chega o material lá, ele consegue triar apenas 50%, o restante tem que voltar para o aterro, porque perdeu o material. É um caco de vidro que entra dentro do papelão, é uma marmita que está ali e que contamina todo o material plástico e assim por diante. Então, eu queria colocar essas 2 matérias e pedir apoio dos deputados aqui para a gente pensar em avançar nessa contribuição. Por favor, por favor. Carolina. Muito bem. Tá ligado. Muito bem. Quero, primeiramente, parabenizar a Carol pelas suas colocações, muito bem colocadas. Eu, muitas vezes, me pergunto o porquê que é desta forma.
quando eu falo desta forma, deputado Marquito, a gente vê em municípios, não que não é importante, mas vê prefeitos indo atrás de recursos para fazer um pórtico de entrada numa cidade. E aí quando você entra na cidade, o lixo está a céu aberto, o esgoto correndo a céu aberto, o qual as pessoas não dão importância, porque, isso aí é incomodação, não quero saber, isso aí talvez não dá respaldo político. E a gente vê isso, Marquito. Na nossa capital do estado é assim, nas imediações é assim, e tu vai em município pequeno também é assim. Quero lembrar aqui que São Ludgero, Marquito que já esteve lá, Marquito, 100% esgoto canalizado e tratado, urbano e rural. É o único município do país. Ainda não chegamos a ser eficiente na coleta seletiva, mas aí é que eu chamo a atenção. A coleta seletiva já existe na Lei Nacional dos Resíduos Sólidos, porém uma infelicidade que não instalada, empurrado com a barriga ano após ano. Enquanto isso não acontecer, de verdade, nós vamos ainda continuar encontrando alguém que pede para proibir a fabricação de produtos, o qual o produto que nós temos aí, que é a solução, não é o problema, é a forma do descarte. Mas nós só vamos resolver a questão do descarte quando tivermos realmente o município comprometido com coleta seletiva. E mais, com construção para centro de triagem. Não adianta fazer a coleta seletiva se não tem um centro de triagem, um local adequado, que dá conforto e segurança para os catadores trabalharem dentro dele, e não ficar na madrugada recolhendo material. Ir para dentro do centro de triagem de forma adequada, justa, com segurança, com os equipamentos, os EPIs, para fazer com que eles possam de verdade fazer uma separação dos resíduos. Mas para eles fazerem a separação do resíduo, tem que existir a coleta seletiva. Então eu tenho no entendimento de que, se a lei nacional não está sendo cumprida, de nós instalarmos, é uma proposta minha, que eu estou encaminhando pela Assembleia Legislativa, o qual, se o município não tem coleta seletiva, e se o município não tem centro de triagem, e se ele não tem, ele tem que exigir o contrato, no contrato de quem coleta e quem destina para o aterro sanitário, que essa empresa então tenha o centro de triagem para os resíduos sólidos. Sendo assim, não tendo, impossibilitar o município de contratar através de convênio com o Estado e com a União. Não tem acesso a recursos extraordinários da União e do Estado. Só assim eu acredito que nós vamos ter a coleta seletiva, os resíduos sólidos resolvidos, o qual nós vamos gerar emprego, economia e muito menos dinheiro público enterrando dinheiro nos aterros sanitários. Então essa é a minha proposta, através da nossa assessoria, já tenho feito o encaminhamento, estamos construindo e vamos protocolar nesta casa a lei que impossibilita o município de conveniar recursos com o Estado se não tiver coleta seletiva e se não tiver centro de triagem. Sendo assim, nós vamos ter um outro momento vivenciado ali na frente. E isso é uma necessidade. Obrigado. Muito bom, deputado Volney Weber. Conta com a minha assinatura para essa matéria. Queria sugerir incluir também a questão dos orgânicos nessa proposição do destino adequado. E conta muito com a minha assinatura e meu apoio aqui também. Tá? Registrada a presença. Fechou? Futuro. Não vou brincar. Não tem jeito. Gente, vou chamar o nosso próximo convidado, tá? Obrigado. Eu vou chamar agora, obrigado, advogada Carolina, pela explanação e por levantar esse debate aqui na Comissão de Meio Ambiente. Vou chamar agora o Donato José Nuenberg, que é diretor da IPAGRE do SEDUP Vidal Ramos de Canoinhas, Colégio Agrícola e vice-presidente do Comitê Canoinhas e Afluente do Rio Negro. Por favor, fique à vontade. Obrigado, deputado. Saudando o senhor, gostaria de saudar toda a mesa, os deputados também presentes na plenária, todos os participantes da Alesc itinerante aqui em Mafra, no nosso Planalto Norte. Então, como foi apresentado, eu sou extensionista rural da EPAGRE de carreira, e atualmente, então, nesse novo processo de gestão dos colégios agrícolas, dos SEDUPs agrotécnicos em Santa Catarina, fui convidado em fevereiro para assumir, então, a direção geral da escola lá em Canoinhas, e estou, então, como diretor hoje nessa função. E vice-presidente do Comitê
da bacia hidrográfica do rio Canoinhas e afluentes do Rio Negro. 2 rios muito importantes da nossa região, né? Rio Canoinhas, com uma extensão aí de mais de 3 mil quilômetros, e o Rio Negro, que faz inclusive divisa aqui com o Paraná, bem próximo de nós aqui em Mafra, né? Com a cidade de Rio Negro, com quase 10 mil quilômetros de extensão. Então, para os senhores terem uma ideia da importância dessa questão, então, dos recursos hídricos aqui na nossa região, e por isso que nós estamos usando a palavra hoje aqui. Não sei se a apresentação ela já está colocada ali. Eu acho que é desnecessário, né, a gente colocar a importância que tem a água para todos os setores da nossa vida, né, não só para a questão do desenvolvimento, da economia, mas para a nossa vida como um todo. Então, vários setores da agricultura, da economia, abastecimento urbano, né, as nossas companhias de saneamento sabem muito bem disso, né, a importância que tem a água nesse contexto todo que nós temos aí na nossa região. Então, com isso que eu inicio, né, essa minha fala, colocando a importância que a água tem para os nossos processos, tanto de desenvolvimento quanto para a nossa vida como um todo. E vou apontar para... Eu acho que acabei passando. Agora, obrigado. Agora, falar um pouco da importância dos comitês de gerenciamento de bacias, né? Nós temos 16 comitês no estado de Santa Catarina, Comitê da Bacia do Canoinhas e Rio Negro aqui na nossa região, por ser um espaço democrático, um espaço de participação da nossa comunidade, da nossa sociedade local. Hoje o comitê tem 35 cadeiras, né? São 35 entidades do setor público, do setor privado, das organizações da sociedade civil, que fazem parte do comitê e lá discutem de maneira democrática o rumo, né, da gestão das águas na região. É um fórum, eu tenho acompanhado os trabalhos desde a sua criação em 2003, então há um processo muito bom de conscientização da população. A gente tem usado esse espaço bastante nessa linha, onde muitas oportunidades aparecem com projetos, com parcerias que acontecem. E em alguns momentos, né, a gente tem uma participação muito decisiva. Teve no passado recente aí as estiagens que assolaram o estado 2020, 2021. Nós tivemos aqui dentro da nossa bacia um município que estava na iminência, assim, da semana seguinte, ficar sem água para abastecimento da sua população. O município de Monte Castelo. E aí, então, a prefeitura, o prefeito, à época, nos procurou. Nós fizemos toda uma discussão emergencial dentro do comitê e conseguimos, naquele momento, fazer uma transposição do rio Canoinhas para um rio menor que cortava a cidade e abastecia Monte Castelo. E na questão de 2, 3 dias nós resolvemos essa situação dentro do comitê. Então isso é um pouco do trabalho que o Comitê de Bacia faz na região, esse gerenciamento, deputados, que a gente tem conseguido fazer aqui no nosso comitê. Então, por conta de tudo isso que exige, né, a necessidade de se ter um trabalho muito sério e um apoio muito grande de toda a Assembleia Legislativa, do Executivo, das secretarias que têm afinidade com o tema. A nossa área de atuação hoje do comitê, ela inicia lá em Canoinhas, onde faz divisa com o comitê do Timbó, que aí vai em direção ao oeste, meio oeste, né? E vem até Campo Alegre, até em cima da serra, praticamente descendo a Joinville. Então, essa é a figura ali que mostra, então, a nossa área de abrangência, onde hoje estão envolvidos aí mais de 280 mil pessoas nesse comitê, e com quase 6 mil quilômetros quadrados de extensão, que é a nossa área de atuação. São 10 municípios, e isso não foi sempre assim. Eu fico muito contente de estar aqui em Mafra hoje, representando o nosso comitê, e colocar que aqui, em 2017, aconteceu um fato inédito para a nossa região. Canoinhas e Mafra, que em algumas situações tiveram muitas divergências no passado,
nesse momento, se juntaram, juntaram as suas forças para unir essa área. Então, nós aumentamos a área de atuação do comitê, que era inicialmente de 5 municípios, e passamos a ter ação aqui em Mafra também, que estava descoberta do trabalho de gerenciamento dos recursos hídricos, porque tinha uma situação do Rio Negro, que é um rio federal, dificuldades de implantar um comitê. Então, nós abraçamos essa causa como Comitê Canoinhas e transformamos, então, no Comitê Canoinhas e Afluentes Catarinenses do Rio Negro. Temos mais de 20 anos, então, para que vocês tenham a noção e a importância que o comitê tem para a nossa região, deputados. No ano que nós completamos 20 anos, a Câmara de Vereadores de Canoinhas propôs lá uma sessão solene, homenageando ex-presidentes, diretorias e todo esse trabalho que é feito, então, dentro do comitê. Vários projetos, várias ações, a educação ambiental. Muito bom estar presente na Comissão de Meio Ambiente aqui para trazer essas informações, que o comitê tem feito trabalhos muito bons, projetos premiados dentro do Estado e fora do Estado, como esse, por exemplo, da revitalização do Rio Água Verde, que é o principal afluente do Rio Canoinhas hoje, projeto desenvolvido junto com a comunidade local, nós temos as imagens ali também. E o mais importante, estamos numa fase do comitê que nos dá muita esperança, muita expectativa, porque recentemente, em 2023, nós conseguimos finalmente, depois de muitos anos de batalha, de lutas, conseguimos finalmente elaborar o nosso planejamento. Nosso plano de recursos hídricos foi finalmente, então, concluído, desenvolvido uma parte pela Univale de Itajaí e a finalização aqui pela nossa UNC, nossa universidade local. Ficou muito bom esse plano, ele foi aprovado nesse dia aqui na sede da Ampla Norte, em Mafra, e nós, então, temos essa satisfação de anunciar para a nossa comunidade que hoje nós temos um planejamento, foram levantados todos os trechos, mais de 700 trechos de rios que compõem a nossa bacia, com o levantamento do balanço hídrico, as proposições estão muito boas ali para critérios de outorga, para a questão de, lá na frente, uma possível cobrança por esse uso de água e retorno desses recursos para o comitê. Eu queria finalizar aqui colocando que o comitê tem procurado ser protagonista nas ações de desenvolvimento e de sustentabilidade na região. Junto com mais de 50 entidades aqui da região, coordena um programa chamado Planorte Água e Solo. É um programa regional que vai além das fronteiras do Planalto Norte e que tem feito um trabalho há mais de 13 anos, de preservação da água e do solo na nossa região. Continuação dos microbacias 1, 2 lá do governo do estado, e nessa linha, então, nós temos trabalhado e sido referência para outras regiões do estado que têm buscado aqui a inspiração para desenvolver programas semelhantes a esse dentro do estado. Nossa visão de futuro, claro, sempre é melhorar essa integração com a comunidade regional, fortalecimento do comitê com os municípios, através das nossas associações, e implementar projetos em todas as áreas que dizem respeito aos recursos hídricos. E para isso, finalizando, deputados, precisamos de muito apoio com recursos públicos de todas as esferas, especialmente do governo do estado, onde a gente tem no governo, o governador Jorginho Melo e toda a sua equipe, na SEMAI, sabemos aí que estão sendo estruturados novos processos para disponibilização de recursos via FAPESC e a própria secretaria, para nós darmos continuidade nesse trabalho que vem sendo feito. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui representando nosso comitê gestor aí das águas no Planalto Norte e fico à disposição aí para questionamentos. Um abraço. Muito obrigado, Donato, pela explanação. Queria aqui também informar os colegas deputados aqui da comissão, mas também os que estão presentes, a importância dos comitês de bacia para gerenciamento dos recursos hídricos em Santa Catarina. E a gente está entrando numa fase, Donato, que é a questão da outorga. Nós temos um prazo, o Donato não colocou, mas o Estado,
e o uso das águas, seja para fins industriais, seja para fins domésticos, seja para fins agrícolas, a gente vai precisar regrar isso e o tempo está se esvaindo, vamos chamar assim. Nós temos até o final de 2027, se eu não me engano, né? 27. Para terminar os processos de outorga de uso e exploração da água. E isso passa pelos comitês de bacia, passa pelo estudo e pela análise que os planos e os comitês apresentam, né? Sobre a finitude desse recurso, que não é um recurso infinito. E, além disso, também a necessidade, colegas, da importância da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina, em conjunto com os outros órgãos de governo, de estruturar esse setor dentro da Secretaria para garantia da manutenção básica do funcionamento dos comitês, com a sua diretoria e com a sua equipe técnica, mas também da forma de assessoria para a elaboração dos planos, monitoramento dos planos e o trabalho de educação permanente e que se atinja as metas estabelecidas nos planos. Todas as regiões têm os seus comitês de bacia, né? Em cada comitê desses tem suas comissões. Então, queria só trazer esse tema, porque nós vamos discutir isso na Comissão de Meio Ambiente, vai ter uma reunião ampliada sobre a questão dos comitês de bacia com o governo do Estado. A gente não quer que chegue lá em 2026, no final do ano que vem, e estejamos estrangulados sem a possibilidade de implementar uma política adequada, especialmente com a outorga. Então, queria agradecer, Donato, pela tua presença e agradecer também aqui os colegas. Obrigado. Eu agradeço, obrigado. Eu agora vou convidar o senhor João Green, que é representante da Rede Ecovida de Agroecologia e que vai representar aqui a agricultura orgânica, a agroecologia na região, que é uma forma, primeiro, de proteger solo, proteger água, produzir comida limpa e garantir a questão da soberania e segurança alimentar. Por favor, fique muito à vontade, o senhor tem de 7 a 10 minutos para poder apresentar aos colegas deputados e a toda a LESC itinerante o trabalho que é desenvolvido na Rede Ecovida de Agroecologia. Então, eu quero, primeiramente, cumprimentar os senhores deputados que compõem a mesa, em nome dos senhores, estender os meus cumprimentos aos demais deputados presentes, cumprimentar o público aqui presente e dizer, deputado Marquito, que eu sou o Antônio, representante da Rede Ecovida, o João não pode estar presente, aí me delegou, então, a função de estar presente hoje e apresentar um pouco do nosso trabalho enquanto Rede Ecovida. Então, o que seria a Rede Ecovida? A Rede Ecovida é uma rede de agricultores agroecológicos que trabalham de forma organizada, em forma de grupos, em forma de comitês, para trabalhar a questão da certificação orgânica no país como um todo. Então, como é que ela está constituída? A Rede Ecovida hoje está em todo o território nacional, e nós aqui no Sul temos a Regional Sul, que está nos estados dos Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde a gente, cada 3 meses, faz uma grande plenária envolvendo os 3 estados do Sul para trabalhar as demandas da região, avaliar o processo e fazer os ajustes de acordo com a necessidade. Aí temos as direções estaduais, os comitês estaduais, que se reúnem mais periodicamente e cuidam mais especificamente do seu estado. E aí, por fim, temos os núcleos, do qual eu represento aqui o Núcleo Planalto Norte, de Santa Catarina, que compõe, hoje o Planalto Norte, o Núcleo Planalto Norte, ele tem 10 municípios, está atuando em 10 municípios, sendo eles 7 do Planalto Norte de Santa Catarina e 3 do sul do Paraná, que avaliaram ser mais viável para eles participar conosco no Planalto Norte do que se juntar aos demais núcleos do Paraná, que são bastante distantes e difíceis para fazer o trabalho. Então, a gente incluiu esses 3 municípios do sul do Paraná ao núcleo Planalto Norte. Esse núcleo, ele tem 95 famílias que trabalham em grupos. No caso, assim, a atividade do agricultor ela é desenvolvida individualmente, cada um na sua propriedade. Para fins de certificação, como a certificação ela é participativa, ele tem que estar inserido em um grupo. Em um grupo onde eles entre si, podemos dizer assim, se fiscalizam. Não é bem a palavra fiscalizar, mas eles monitoram a forma que cada família está trabalhando
acompanham para garantir que dentro desse grupo não se usa aqueles produtos que não são autorizados para a agroecologia. Temos dentro do Núcleo Planalto Norte 3 agroindústrias, sendo uma de geleia, uma de conservas e uma de molho de tomate, devidamente certificadas no mapa. É bom lembrar que a Rede Ecovida ela tem credencial no mapa para trabalhar com essa certificação orgânica. E temos uma agroindústria de mel, no interior de Matos Costa, devidamente com o CIF, registrada. E trabalhamos uma parceria com uma agroindústria de sucos de União de Vitória, onde nossos produtores produzem a uva e nós trabalhamos uma parceria com esta agroindústria que produz o suco orgânico, hoje em sua grande maioria destinada à merenda escolar. Só que assim, como tudo, nesse nosso país tem lá seus gargalos, na agroecologia nós também temos os nossos. E o objetivo hoje seria apresentar esse trabalho que a gente realiza. Eu, inclusive, faço parte do comitê de verificação, onde uma vez por ano a gente faz as visitas nos grupos, faz a verificação do uso de produtos, a verificação do preenchimento de caderno de campo, tudo devidamente correto. E a gente encontra bastante problemas que a gente gostaria de trazer hoje para a Comissão do Meio Ambiente, contando com o apoio dessa comissão para que a gente possa ir atenuando esses impactos. Um deles, deputado Marquito, é a deriva de produtos químicos, de agrotóxicos das propriedades dos entornos. Nós temos o nosso Planalto Norte, a grande maioria são pequenas propriedades, onde ao lado das propriedades orgânicas tem propriedades produtoras de leite, de fumo principalmente. E apesar de que hoje melhorou bastante com o trabalho do IMA, com o trabalho da própria conscientização feita, nós temos aqui uma parceria, temos parceiros como a IPAGRE, que ajuda bastante nesse sentido, e os agricultores estão se conscientizando bastante na questão de cuidar um pouco da questão de clima, de ventos, mas ainda existe esse problema. Então, nós contamos com o apoio dos senhores deputados para trabalhar essa questão e buscar cada vez diminuir mais esse impacto da deriva de agrotóxicos nas propriedades orgânicas. A questão da assistência técnica. Temos um gargalo bastante grande na questão da assistência técnica. Quem trabalha com agroecologia, na grande maioria, são as cooperativas da agricultura familiar, quem agrupa esses agricultores. Ou associações ou cooperativas da agricultura familiar que não têm condições financeiras de contratar técnicos especializados em agroecologia. Então, a gente conta basicamente com parcerias de algumas prefeituras, da IPAGRE, que contribui dentro do possível, mas com técnicos que são preparados para trabalhar com o agronegócio, se especializam um pouco na agroecologia para dar um apoio para as pequenas propriedades. Mas a gente sabe, temos aqui colegas da IPAGRE que podem confirmar isso, tem uma defasagem hoje de pessoal na IPAGRE, onde eles não conseguem demandar assistência a campo. Tem alguma coisa, mas demanda ainda bastante coisa. Agora está melhorando um pouco, está sendo contratado pessoas, a gente espera que a gente consiga ter um pouco mais de acompanhamento nas propriedades. Porque as cooperativas em si, elas não conseguem. Algumas chamadas públicas de ATER foram criadas, infelizmente não conseguiram dar conta da demanda, e a gente precisa trabalhar isso com bastante seriedade. Pesquisa. A pesquisa no setor da agroecologia, no nosso entendimento, é uma demanda para o Estado. Porque se nós olharmos os números do agronegócio, são fabulosos, são fantásticos. Anima qualquer empresa de pesquisa a fazer pesquisa nesse sentido. Os números da agroecologia são mais modestos. E dificilmente uma empresa de pesquisas se anima a trabalhar pesquisas voltadas à agroecologia, porque demora muito ter o retorno é menor. Então, a gente acha que, na nossa avaliação, é uma demanda para o Estado trabalhar a questão de pesquisas voltado à agroecologia. Na questão dos programas institucionais de compra de alimentos. Existe um dispositivo na lei que diz que na aquisição para merenda escolar, para os programas de PA, a prioridade deve ser para os orgânicos.
A grande maioria das prefeituras não cumprem esse artigo da lei. Não é priorizado a compra dos produtos orgânicos. A gente gostaria que isso fosse cumprido pelas prefeituras, fosse buscado levar mais a sério. E a gente gostaria também de trazer uma proposta, deputado Marquito, não sei se isso seria viável ou não, que se criasse um programa de incentivo econômico também para os agricultores ecológicos, nos mesmos moldes da compensação ambiental, para quem preserva as áreas de floresta. Porque assim, a agroecologia, no nosso entendimento, se ela for uma agroecologia raiz, aquela agroecologia que a gente realmente gosta de ver, ela preserva o meio ambiente, ela preserva a água, ela preserva o solo e ela preserva também a saúde do consumidor. Então, ela preserva bem mais que as matas. Então, no nosso entendimento, teríamos que criar um incentivo, até porque, nos últimos anos, nós, com todos esses números da Rede Ecovida, e temos ainda as certificadoras auditadas, a agroecologia, principalmente no Planalto Norte, ela perdeu força. Hoje, ela, ao invés de aumentar a produtividade, ela diminuiu. Então, a gente precisa criar um mecanismo de incentivo para que a gente volte a ter esse ânimo dos nossos agricultores em investir em agroecologia e fazer a conversão da sua propriedade do convencional e produzir um alimento saudável, um alimento orgânico, para colocar não só na mesa das nossas crianças nas escolas. A gente tem um trabalho em caminhos muito bacana na questão da alimentação escolar. É um município que compra bastante, que cumpre muito bem o seu papel, mas que a gente pode melhorar, principalmente na questão dos orgânicos. Seria isso, deputado. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Antônio. Eu quero primeiro parabenizar aqui ao Núcleo Planalto Norte pelo trabalho. Tem um trabalho histórico aí, né, com o Aires, que sempre esteve à frente do processo e sempre produziu muita comida de qualidade, com preservação ambiental. Então, a importância da agroecologia, da agricultura orgânica para essa finalidade. O que o senhor coloca aqui vai ter uma atenção especial nossa. Eu acho que o senhor Antônio colocou, primeiro ele solicita que a agroecologia seja vista como um serviço ambiental. Por quê? Porque produz comida preservando a biodiversidade, a água, o solo, e isso é muito importante para a gente pensar. E ele fez um pedido aqui, para quando a gente implementar um programa de pagamento por serviço ambiental, a agricultura orgânica, a agroecologia seja considerada como um instrumento para receber também por estar preservando, né? Produzindo e preservando. Depois ele pede uma atenção especial sobre a deriva de agrotóxico que acaba contaminando os agricultores que não plantam com agrotóxico. E essa é uma realidade em todo o estado, em todo o Brasil, né? Eu queria dizer que, por exemplo, um agricultor orgânico tem que pagar a certificação, tem que pagar os insumos e ele não tem isenção, né? Já a agricultura industrial, ela tem uma série de isenções. Por exemplo, os agrotóxicos no Brasil inteiro não pagam ICMS. Já o agricultor orgânico, ele tem que pagar quando lança a nota de produtor, quando precisa certificar, tem que pagar um certificado. Então, tem uma disparidade. Tem que dar as mesmas condições mínimas para daí a gente poder dizer, né, essa questão. Então, queria parabenizar o senhor Antônio e agradecer por essa colocação. E tem aqui o acolhimento nessa comissão, tenho certeza que todos os deputados aqui que compõem a comissão estão de acordo. Quero saber se algum deputado quer se manifestar. A gente está meio atropelado aqui na hora, né? Então, desta maneira, eu dou por encerrada a reunião da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e agradecer a colaboração dos nossos palestrantes e também dos nossos deputados que acompanharam essa reunião. Muito obrigado.